Hoje nós vamos falar sobre neurotransmissores, que são definidos como os mensageiros químicos que transportam, estimulam e equilibram os sinais entre os neurônios, ou células nervosas e outras células do corpo. Nosso grupo ficou responsável para falar sobre a dopamina, que é um importante neurotransmissor. A dopamina é um mensageiro químico que atua no sistema nervoso central dos mamíferos, incluindo os seres humanos. Esse neurotransmissor está relacionado com diferentes funções, nas quais consta a regulação de algumas emoções e é capaz de aliviar a dor. A dopamina é um mensageiro químico, neurotransmissor, que atua no sistema nervoso central dos mamíferos, incluindo os seres humanos. Esse neurotransmissor está relacionado com diversas funções, nas quais conta a regulação de algumas emoções e é capaz de aliviar a dor. Ela é um neurotransmissor que pertence à família das catecolaminas. Assim como a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina são catecolaminas. Essas três substâncias destacam por possuírem a mesma rota biosintética. A dopamina é produzida nos neurônios, chamados dopaminérgicos. No citoplasma desses neurônios, a dopamina é sintetizada na base da tirosina, um aminoácido. A tirosina é obtida em grande parte por meio da dieta, entretanto uma porção produzida no fígado. Inicialmente, a tirosina é convertida em L-dopa, sendo essa reação catalisada pela tirosina hidroxidase. A L-dopa é convertida em dopamina por meio da ação de L-aminoácido aromático descarboxilase. Após a síntese de dopamina, ela é liberada para fora das células. Esse processo envolve a liberação das substâncias para o meio extracelular, por meio de vesículas, que fundem com a membrana plasmática, e libera dopamina para o meio externo. Após ser liberada na sinapse, região de proximidade entre a terminação de um neurônio ao outro ou de outra célula, a dopamina é rapidamente capturada dos receptores localizados na membrana pós-sináptica. Além disso, ela pode ser captada. Novamente pelo neurônio pré-sináptico e reincorporada em vesículas. E ela pode ser também degradada. Com base em sua função, a dopamina é liberada em várias partes do cérebro e atua em diferentes funções, estando relacionada com atividades neuronais e também fisiológicas. Entre os processos realizados no nosso corpo em que há participação da dopamina, podemos citar o controle motor, a compensação, o prazer, o humor, atenção, cognição e algumas funções endócrinas. E memórias também. Além dessas funções mais conhecidas, esse neurotransmissor está relacionado ainda em outras atividades, como a excreção renal de sódio, o retardo do esvaziamento gástrico, a dilatação das artérias renais, impedindo a liberação de aldosterona. Relação da dopamina com a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos das pessoas. Causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. A doença de Parkinson é causada pela degeneração de uma pequena parte do cérebro chamada substância nigra. Conforme morrem os neurônios da substância nigra, o cérebro torna-se privado químico dopamina. A dopamina permite que as células do cérebro envolvidas no controle de movimentos se comuniquem e a redução dos níveis de dopamina leva aos sintomas de doença de Parkinson. De acordo com pesquisas, 60 a 80% da produção de dopamina células são perdidas, mesmo antes de aparecerem os sintomas motores da doença de Parkinson. A doença de Parkinson torna-se cada vez mais incapacitante ao longo do tempo. Se você sofre da doença de Parkinson, você pode ter problemas ao realizar atividades diárias, como levantar de uma cadeira ou mover-se pela sala.
Conforme a doença progride, algumas pessoas precisam usar uma cadeira de rodas ou ficar de cama permanentemente. Relação da dopamina com a esquizofrenia. A esquizofrenia é um distúrbio psicótico, um transtorno mental complexo por interferir diretamente na vida do indivíduo. Isso devido ao fato de que a doença leva à perda da conexão com o real, ou seja, ele vive imerso em pensamentos reais e alucinações. A doença é marcada por distúrbios dos níveis de dopamina em duas áreas, via mesocortical e via mesolímbica. Na via mesocortical, ocorre a redução de dopamina, e como resultado surgem alguns sintomas conhecidos como sintomas negativos, que são embotamento afetivo. O indivíduo tem dificuldade em expressar suas emoções e sentimentos. Retraimento social, alogia, o indivíduo pobre em expressões. Anedônia, o indivíduo tem perda do prazer, redução da atividade do sistema de recompensa, perda da iniciativa, prejuízo na atenção. E, por outro lado, na via mesolímbica, há aumento de dopamina. E essa hiperatividade da via também cursa com alguns sintomas mais conhecidos como sintomas positivos, que são muito notados nos pacientes com esquizofrenia, que são delírio de controle, alucinações, que podem ser auditivas, visuais ou até mesmo táteis, agressividades e comportamentos desorganizados. O bloqueio dos receptores de dopamina no cérebro reduz sintomas psicóticos na esquizofrenia. A ideia é óbvia que a disfunção do sistema dopaminérgico do sistema nervoso central respondia totalmente ou em parte pela psicose foi explorada em todos os líquidos corporais, em várias condições de repouso ou estimulação. Outros sistemas de transmissor incluem os sistemas serotoninérgicos, peptidérgicos e, mais recentemente, glutamatérgico, devido à sua localização ubíqua no sistema nervoso central, e visto que as drogas antiglumatérgicas, fenciclidina e ketamina, causam uma reação tipo esquizofrênica em humanos. O sistema glutamato tornou-se um foco de pesquisa. Os corpos celulares neuronais de dopamina no cérebro têm uma distribuição altamente localizada no mesencéfalo. A relação da dopamina com o uso de drogas. A neurobiologia das drogas consiste no aumento da concentração de dopamina, neurotransmissor envolvido na sensação de prazer. Esse mecanismo que dá origem ao aprendizado associativo que constitui a base do condicionamento. As drogas causadoras de dependência ativam o sistema de recompensa existente no cérebro. Lícitas ou não, todas provocam um aumento rápido na liberação de dopamina. O prazer intenso dá origem ao aprendizado associativo, que constitui a base do condicionamento. Com a repetição da experiência, os neurônios que liberam dopamina já começam a entrar em atividade ao reconhecer os estímulos ambientais e psicológicos vividos nos momentos que antecedem o uso da substância, fenômeno conhecido popularmente como fissura. É por esse mecanismo que voltam os locais em que a droga foi consumida. A presença de pessoas sob efeito dela e o estado mental que predispõe ao uso pressionam ao usuário a repetir a dose. O condicionamento que leva à busca da droga fica tão enraizado nos circuitos cerebrais que pode causar surtos de fissura depois de longos períodos de abstinência. A pessoa deixa de ser usuária, mas a dependência persiste. As recompensas naturais, como aquelas obtidas com alimentos saborosos e o sexo, também estão ligadas à dopamina, mas nesse caso, a liberação é interrompida pela saciedade. As drogas psicoativas, ao contrário, armam curtos-circuitos que bloqueiam a saciedade natural e mantêm picos elevados de dopamina até esgotar sua produção. Por essa razão, comportamentos compulsivos por recompensas como comida e sexo são mais raros do que aqueles associados ao álcool, nicotina ou cocaína. Os estudos mostram que cerca de 10% das pessoas expostas a drogas psicoativas se tornam dependentes. No caso da nicotina, esse número é 5 a 6 vezes maior. O condicionamento empobrece os pequenos prazeres cotidianos. Encontrar um amigo, uma criança, a beleza de paisagem,
No usuário crônico, o sistema de recompensa e motivação são reorientados para os picos de dopamina provocados pela droga e seus gatilhos antecipatórios. Com o tempo, a repetição do uso torna os neurônios do sistema de recompensa cada vez mais insensíveis à ação farmacológica da droga, fenômeno conhecido como tolerância. A tolerância reduz o grau da euforia experimentado no passado, aprofunda a apatia motivacional na vida diária e leva ao aumento progressivo das doses e às mortes de overdose. É por causa da tolerância que todo maconheiro velho se queixa da qualidade da maconha atual. Principais drogas que causam dependência. Heroína. A heroína é um opiáceo que faz o nível de dopamina do sistema de recompensa do cérebro aumentar em até 200% em animais de laboratório, além de ser provavelmente a droga mais viciante. A cocaína. A cocaína interfere diretamente no uso que o cérebro faz da dopamina para transmitir mensagens de um neurônio a outro. Basicamente, ela impede que os neurônios desativem o sinal de dopamina, causando uma ativação anormal do circuito de recompensa no cérebro. A nicotina é a principal substância viciante do tabaco. Quando se fuma um cigarro, ela é absorvida rapidamente pelos pulmões e transmitida ao cérebro. E, por fim, o álcool. Apesar de ser legal na maioria das partes dos países ocidentais, o álcool causa múltiplos efeitos no cérebro e, em experimentos de laboratório com animais, aumenta os níveis de dopamina no sistema de recompensa cerebral entre 40% e 360%.